Porque existem líderes que nunca foram tratados. Existem líderes que têm as suas feridas, que têm as suas marcas, da sua infância, da sua adolescência, ou até na fase adulta, que passaram por algum problema difícil e isso acarretou aí um peso emocional muito grande para esses líderes. Então, se ele não conseguiu digerir isso bem, se ele não conseguiu ter um equilíbrio emocional para viver isso e ele só reprimiu aquela dor, porque eu sou um líder, porque eu não posso buscar ajuda, porque tá tudo bem, Jesus já me curou, Jesus já me transformou desde que eu aceitei a Jesus e tocou a vida dele para frente, pode ser que agora esse líder, pelo fato dele estar sobrecarregado também atualmente com as Entendi. atividades ministeriais, vai juntar uma coisa com a outra e vai dar aí É uma muito explosão. pesado. Porque já é muito pesado um líder, um pastor, alguém que cuida de igreja ou que cuida de um ministério, já é muito pesado para ele esta função. Sim. Porque são diversas atividades, são cuidar de muitas pessoas, cuidar dos emocionais das outras pessoas, cuidar dos problemas das outras pessoas e, às vezes, não para cuidar de si mesmo e dos seus próprios problemas. Então, o que acontece? Ele é o tempo todo para o outro, o tempo todo para cuidar do outro, do problema do outro. E ele nunca pode ser abalado, porque ele é o pastor, ela é a pastora da igreja. Fala galera, como vocês estão? Espero que tudo bem. Olha só, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast A Mesa. Que bom que você está aqui com a gente nesse dia, nessa tarde ou nessa noite. Não sei que hora que você está assistindo esse vídeo ou ouvindo esse áudio, porque nós também estamos presentes no Spotify. Mas seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Sinta-se à vontade, senta à mesa conosco. Vamos ter um bate-papo muito legal aqui nesse dia. E hoje, né, mas antes de eu falar da minha convidada aqui, é uma mulher, né? Mas antes de eu falar dela, eu quero pedir para você fazer aqueles nossos famosos 3 Cs, né? Então, curte aí o nosso vídeo, comenta o que Deus tem falado com você nessa era, né, nesses tempos, e também compartilha aí com seus amigos. Depois que acabar essa mensagem aqui, lembra daquele seu amigo, daquela sua amiga que precisa ouvir essa mensagem, manda para ela poder assistir também, porque assim a plataforma entende que nós temos relevância e vai indicar o nosso conteúdo para mais gente. Então, não esquece de fazer esses 3 Cs aí até acabar esse vídeo aqui, tá bom? Então, vamos começar mais um podcast à mesa, hoje com uma convidada muito especial, uma das nossas pastoras aqui da Shalom Church em Atlanta, na Geórgia, pastora Maiara Nogueira, minha pastora. Opa, seja bem-vinda. Que honra, que alegria estar aqui com você. Glória a Muito Deus, bom. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que Por agradeço. nos incentivar nesse nosso projeto que está começando, que está nascendo. Que bom que você está aqui hoje com a gente. Eu que agradeço. É uma honra estar aqui, fazer parte desse projeto. E eu acredito muito que Deus vai falar com muitas pessoas através desse podcast maravilhoso que está só iniciando, né? Coisas grandes virão. Eu acredito nisso. Glória a Deus. Olha só, gente, só para você, eu até anotei aqui para não perder o fio da meada, né? A pastora Maiara, ela é graduada em teologia, ela é pós-graduada em neurociências e comportamento humano e também é psicanalista. Então, pensa em alguém que conhece a mente humana, é a nossa pastora Maiara aqui, né, pastora? A gente tenta, né? Não conhece por completo, né? Eu acho que quem conhece a mente humana por completo é só Jesus, mas a gente tenta aí ter um certo conhecimento para a gente conseguir aí ter uma vida melhor, né? Conseguir entender aí as nossas dificuldades do dia a dia, tantos porquês, né, que a gente tem na vida, a gente questiona muito, Ainda né? mais nessa época, né, pastora? Jamais nessa época que estamos Nesses vivendo, tempos né? assim, a gente tem vivido tempos difíceis, né? muitos desafios emocionais, Muitos né? desafios emocionais. Como que você avalia, assim, essa escalada de doenças emocionais que temos enfrentado no mundo inteiro? Não só no Brasil, não só aqui nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, né? Sim, é no mundo inteiro. É igual você falou, não é só aqui, não é só no Brasil. O mundo inteiro está passando por essa dificuldade emocional. As pessoas estão com essa dificuldade de conseguir, né, ter um equilíbrio emocional, de conseguir trazer um certo controle às suas adversidades, os problemas em que vive, né? Então, isso está sendo muito intensificado. Eu acho que nós estamos numa mudança agora de era, né? Antigamente era outras coisas, né? Outras dificuldades. E hoje nós podemos falar que nós estamos num século das doenças emocionais, com certeza. Infelizmente, nós estamos aí passando por diversos problemas emocionais e eu acredito que é devido, né, a tantas circunstâncias que são reprimidas. Aquele famoso engole o choro, não fale.
guarde para você, não expresse. Eu acho que por muito tempo as pessoas guardaram muita coisa, engoliram muito choro e chega um momento que a conta chega, né? Então nós estamos passando por esse tempo, mas o mais importante também é saber que também é um tempo de muitas informações sobre esse assunto. É um tempo que a gente tem aí, né, a internet, nós temos aí muitos profissionais na área, as igrejas estão abrindo as portas também para falar sobre esse assunto, entenderam que realmente é um assunto que precisa ser falado, que precisa ser tratado, porque isso não está acontecendo só lá fora, né? Está acontecendo dentro das nossas igrejas também, e eu acho que a gente está conseguindo quebrar esse tabu que existia, né, dentro das igrejas, de falar sobre as doenças emocionais, de falar sobre a psicologia, sobre a psicanálise. Então, eu acredito também que é um tempo de cura, porque quando você abre o coração, você abre a mente para entender, você conhece a verdade te liberta por completo. E então eu acredito também que é um tempo de conhecimento e um tempo de cura também para essas doenças emocionais. E como que a gente pode pensar assim? Eu tô pensando aqui em Naamã, né, pastora? Sim. Naamã, ele usava uma roupa, né? Sim. Que cobria todas aquelas feridas dele, aquelas chagas dele, né? Aquela Sim. doença, aquela lepra que ele tinha, né? E hoje a gente vê muitas pessoas assim, né? Infelizmente, colocando-se uma capa para tentar esconder feridas que estão dentro do interior delas. Como fazer para que essas pessoas entendam que elas precisam tirar essa capa para serem curadas? É exatamente isso, porque o maior problema é que a gente quer esconder as nossas Sim. feridas. A gente não quer mostrar para as pessoas as nossas fraquezas. Especialmente a gente, né, que é líder, que trabalha na frente, que é pastor, que trabalha na liderança de algum departamento, que está na frente de uma profissão em um cargo de muita importância, de muita relevância. Então, você tem que estar sempre demonstrando que você é uma pessoa de autoridade, que você é uma pessoa que transmite, né, a sua autoridade como um profissional ou como um líder espiritual. Então, acaba que isso faz com que você tente esconder realmente quem você é e o que você está passando. Então, como você falou, como Naamã, né? Naamã está ali como um chefe, um general. Então, quando ele está ali fora, ele é um general, ele é um homem que está comandando ali o seu exército. Então, ele precisa demonstrar aquela autoridade. Mas era um homem que carregava essa capa, mas que por dentro ele estava ferido. Sua pele estava ferida. Então, existem muitos líderes que estão assim. Existem muitas pessoas que estão assim, que acabam, que tentam esconder a sua ferida, a sua vulnerabilidade, essa palavra é difícil, né? Vulnerabilidade. Difícil. Isso, eles tentam esconder a sua fraqueza, vamos falar assim que é Sim. melhor, a sua fraqueza naquele momento, porque não quer demonstrar para as pessoas que Sim. realmente eles estão precisando. Então, Às eu vezes acho até que... como um pai de família, né? Um pai de família, Sim, ele exatamente. fica ali, ele toma várias pancadas, né, na vida ali, Exatamente. mas ele tenta, porque não, eu tenho que mostrar que eu sou Que eu forte estou pra minha bem, família, que eu sou né? forte, porque eu sou líder, eu sou sacerdote. Então, se eu enfraquecer aqui, né, a minha casa vai cair. Sim. Então, as pessoas têm esse posicionamento e acham que é isso. Mas eu acho que o primeiro ponto é você reconhecer que você precisa de ajuda. Sim. É você olhar para dentro de si mesmo, você fazer uma análise da sua vida, você perceber que algumas coisas não estão bem, você chegar em um ponto, em um momento da sua vida que você entende, não, eu preciso parar. Eu preciso cuidar de mim, eu não estou bem. Então, eu preciso ter um tempo para mim, eu preciso buscar ajuda. Então, eu acho que o primeiro ponto é você reconhecer que você precisa de ajuda e você entender que você não está bem, está tudo bem. Que você precisa parar, tá tudo bem. Se você precisar um pouco, dar um tempo das coisas, tá Sim. tudo bem. Porque não adianta eu estar ferido e querer cuidar do corpo de Cristo. Porque quem está ferido fere outras pessoas. Isso que eu ia perguntar, a Quem tendência está é ferir ferido outras fere pessoas, outras né? pessoas. Você pode observar que um líder ferido, ele não sabe tratar bem a sua igreja, as suas ovelhas, né? Um líder ferido, ele fala o que não deveria falar, ele se comporta da forma que ele não deveria se comportar, porque acaba que, de certa forma, aquela ferida, ela quer sair para fora. Aquilo que está reprimido, ela quer, de certa forma, se expor para fora. Então, o que acontece? Ele vai expor isso de alguma forma, de uma forma agressiva, na sua fala, no seu comportamento. E as outras pessoas que não têm nada a ver com a ferida dele estão sendo, né, feridos por causa da ferida que não foi cicatrizada. Então, eu acho que pessoas feridas ferem pessoas, pessoas curadas curam pessoas. Então, por isso que a gente deve buscar essa cura, a gente deve buscar entender por que estamos nos sentindo assim, por que temos certas feridas, buscar realmente, né, essa ajuda para entender essas feridas e trazer cura, né? Porque a gente precisa
ter essa cura para que a gente consiga aí desenvolver melhor o ministério ao qual o Senhor nos chamou, desenvolver melhor a nossa família, a nossa casa. Se eu sou um pai ferido, toda a minha casa vai ser ferida. Se eu sou um esposo ferido, toda a minha casa vai ser ferida. Se eu sou uma esposa amargurada, toda a minha casa vai ser amargurada. Então começa por mim. Eu querer me curar, para me sentir bem, para fazer bem para mim e para todos que estão à minha volta. Porque não é só sobre mim, é sobre o ministério que Deus me entregou. E o ministério pode ser a sua família, o ministério pode ser a sua igreja. Então, se eu não estou curado e não estou bem com essas feridas bem resolvidas, todos que o Senhor entregou na minha mão para ser cuidado também vão sofrer as consequências. Então, por isso que a gente deve entender que não é só sobre mim. Não é me curar só para mim. Eu tenho um ministério, eu tenho pessoas a qual o Senhor colocou nas minhas mãos para cuidar, e eu só vou conseguir cuidar com excelência se eu for uma pessoa curada. E ainda mais nessa parte de líderes espirituais, né? Quando a senhora está falando sobre em relação a pastores ou líderes, né? Que lideram pessoas ou que lideram igrejas ou ministérios, Sim. né? Como que a gente pode, nós como servos, ovelhas, né, às vezes até liderados desses líderes, podemos identificar essas feridas nessas pessoas? Às vezes a gente olha assim e não consegue entender muito bem por que a pessoa está se comportando daquela forma, ou qual é o tipo de comportamento que a gente pode enxergar e falar assim, pô, essa pessoa está ferida espiritualmente. E até estendo a minha pergunta: como chegar nessa pessoa e mostrar para ela, olha, você precisa ser tratado, você precisa ser cuidado, você precisa de um cuidado específico. Porque às vezes a gente fica meio assim, né? Será que eu falo? Será que eu não falo? Como falar isso, né? Eu acho que é um grande desafio também para nós, né? Que estamos do outro lado dessa linha, né? Eu acho que tem que ter muito cuidado, porque quando a pessoa ela está ferida, quando a pessoa ela tem uma ferida interna dela que não foi cicatrizada, que não foi resolvida, qualquer coisa é motivo para ela explodir. Qualquer coisa é motivo para ela querer colocar para fora a raiva dela, colocar para fora a dor que ela sente, que nunca foi expressada, que nunca foi falada. Então, pessoas, por exemplo, que sofreram algum tipo de abuso, seja abuso emocional, seja abuso físico, psicológico, o que for, essa pessoa, por muito tempo, ela foi impedida de falar. Porque ela tinha medo, porque alguém ameaçou. Então, essa pessoa sempre aprendeu que tem que ficar calada, porque se ela falar, alguma coisa ruim vai acontecer ou pior vai acontecer. Então, ela sempre reprimiu aquilo ali para dentro dela. Então, quando você dá uma oportunidade para essa pessoa falar, essa pessoa tem medo. Por quê? Ela aprendeu que ela deveria ficar calada, que ela não deveria falar das suas dores, ela não deveria falar daquilo que fere o seu coração. Então, tem que ter um certo cuidado de como chegar nessas pessoas. A gente primeiro observa, né? E o segundo ponto é você ter empatia. Você se colocar no lugar da outra pessoa. Você entender que às vezes aquela pessoa te deu uma palavra dura ou tratou você mal, às vezes não é porque ela quis, às vezes ela não fez isso para realmente atingir. Talvez ela não falou aquilo que realmente ela pensa a respeito de você. Às vezes foi simplesmente pelo fato dela ter uma ferida e aquela ferida ali, numa conversa que vocês tiveram em alguma situação, deu um gatilho nela, ela lembrou daquela dor que ela guarda e aquela dor precisou sair para fora e, infelizmente, se a pessoa não está curada, ela lança em cima do outro. Então, quando essa pessoa lança em cima de mim, eu tenho que parar e analisar. Eu não devo ser aquela pessoa que já vou responder imediatamente, já vou também, na mesma medida, ser agressivo. Eu me coloco, será que essa pessoa está bem? Você quer ver você conseguir fazer com que essa pessoa pare e pense um pouquinho ao invés de estar agindo pelos seus impulsos e pelas suas emoções? É quando uma pessoa ela vem para cima de você com alguma agressividade ou com uma palavra mais dura e você arrebate de uma forma carinhosa. Você diz para ela assim, você está bem? Está tudo bem com você? Você está precisando de ajuda? Você quer um abraço? De uma forma carinhosa, de uma forma verdadeira? Eu posso conversar com você? Você está precisando de conversar? Você quer sair comigo para tomar um café? Você quer sair comigo para tomar um chá? Vamos bater um papo? Porque se a gente está indo intencionalmente para tentar ajudar essa pessoa, identificamos que ela está com uma ferida emocional. Assim.
Então eu tô indo intencionalmente para tentar ajudá-la de alguma forma. Então eu Exatamente. preciso tá preparado para receber uma resposta mais ríspida, Isso, né? exatamente. Porque você vai tocar na ferida ali Isso. de algum machucado no meu filho, E tá vai machucado. doer. Se eu colocar o dedo lá, vai doer. Ele vai Vai falar, doer. tá doendo, né? Exatamente. Então, Vai dar logo um grito, né? é, Tá doendo, a minha ferida tá doendo e ele vai gritar. Então, de alguma forma, ele vai expressar aquela dor que tá ali. Então, tudo tem que ter uma forma e um jeito de conseguir chegar até essa pessoa. E as pessoas, geralmente, o que elas precisam é realmente dessa empatia, da gente se colocar no lugar dela, a gente tentar olhar com um olhar. Porque cada pessoa, Tiago, ela tem uma lente. Ela enxerga a vida de uma forma. Conforme a sua história, conforme a sua infância, conforme foi sua trajetória, você tem uma lente que foi colocada em você. E essa lente, ela te dá uma direção para a sua vida, a forma que você vê o mundo, a forma que você enxerga as pessoas. E cada pessoa tem a sua própria lente. Cada um vê a vida de uma forma. Você enxerga a vida de uma forma, eu enxergo a vida de outra forma. Porque nós tivemos as nossas experiências, nós tivemos a nossa vida com os nossos pais, nós tivemos as nossas crenças que a gente aprendeu e leva isso como, né, para o resto da nossa vida. Então, cada um vai ver a vida de uma forma. E o que eu preciso fazer? Você está certo ou eu estou certa? Então, sim. se você tem a sua opinião e eu tenho a minha opinião, quem que está certo na história? Na verdade, a gente olhar, né, igual a gente coloca uma imagem às vezes e coloca ali o número 2, né? Por exemplo, a pessoa olha de um lado, Sim, é o sim. 2, aí olha do outro, é um S. Sim. Quem que é, né? E quem que tá certo aqui? As duas coisas estão certas. Só que você enxerga da forma da sua lente do seu mundo e eu enxergo da forma da minha lente do meu mundo. Então é a gente respeitar um ao outro, respeitar a forma que a pessoa vê o mundo, respeitar a história dessa pessoa e tentar de forma empática, né, com conversas agradáveis, com empatia, com amor, tentar trazer cura para essa pessoa que está precisando naquele momento, né? E se observar que essa pessoa está realmente precisando de uma ajuda profissional, porque chega um certo momento da vida das pessoas que a vida toda elas vão pegando as dores e os problemas, as dificuldades, vão jogando para debaixo do tapete, né? Vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai reprimindo, reprimindo. Então vai chegar um momento que ela vai explodir. Não tem como, vai ter um gatilho na história dela que ela vai explodir. Ela não vai explodir só por causa daquele gatilho, ela vai explodir por todos os gatilhos que ela guardou Sim. e que ela reprimiu. Às vezes as pessoas até se questionam, né? E dizem assim, eu não sei por que eu tô assim. Por que eu tô tendo uma crise de ansiedade? Não tá acontecendo nada na minha vida tá tudo bem na minha vida, eu tô indo bem, minha família tá bem, financeiramente eu tô bem. Por que eu tô sentindo, né, esse mal dentro de mim? Por que tá esse vazio dentro de mim? As pessoas se questionam, né? Porque não tem nada agora neste momento que possa me fazer eu sentir dessa forma. Mas não é por causa do momento. É por causa do que você guardou e Várias reprimiu. coisas foram acumulando, Várias né? coisas foram acumulando. E vai chegar um ponto que o seu emocional não vai aguentar. Então, como que ele vai fazer você parar para olhar para você de novo? E você parar e dizer assim, eu preciso me cuidar. Então, ele vai trazer gatilhos e vem de diversas formas. Pode vir também doenças, que a gente chama de doenças psicossomáticas, que são doenças que vêm no nosso físico, no nosso corpo, revelando que a nossa mente não está bem. Então, é sua mente dizendo, ei, para aí um pouco. Você precisa se cuidar. Aqui dentro tá uma bagunça. Por exemplo, pode é uma ser confusão. sim, insônia. Insônia, urticária, pode ser problemas no intestino crônicos, Às vezes um dor de cansaço que cabeça você não, excessiva, tipo, nossa, tô cansado, não sei cansaço porquê. excessivo, manchas pelo corpo, né? Aquelas manchas roxas, aquelas manchas vermelhas, cabelo que também cai, né? Estresse crônico também faz o cabelo cair. Então, diversas doenças, enxaquecas, você pode ter diarreia crônica, entre outras coisas. São muitas doenças e tudo está ligado ao seu emocional. Existem doenças, por exemplo, Tiago, que você vai ao médico, por exemplo, e você faz aquela bateria de exame. Você está, por exemplo, com uma dor de cabeça que não para nunca. Você já tomou todo tipo de medicação. Aí você faz exames médicos, não tem nada na sua cabeça está bem, seu cérebro está bem, está tudo funcionando perfeitamente, mas você continua com dor de cabeça. Hoje os médicos, né, já fazem essa associação, os médicos já trouxeram a área da psicologia, da psicanálise para dentro dos consultórios, porque isso já tem ajudado eles também. Porque quando percebe que não é nada físico, que os exames ali estão tudo bonitinho, tudo certinho, já entenderam. Está acontecendo alguma coisa com você? Você está bem?
Tá tudo bem com a tua casa? Você está passando algum problema emocional? Está passando alguma dificuldade nesse momento? Então, eles já conseguem associar e saber. Essa pessoa não está bem emocionalmente, essa pessoa está precisando realmente de um tratamento emocional. Então, eu acredito que a gente precisa trazer um máximo de informação para essas pessoas serem bastante informadas sobre essas doenças emocionais, sobre essas doenças físicas também, para que possa aí, né, buscar ajuda e tratamento quando perceber que realmente o corpo e a mente está pedindo por socorro. Pois é, para chegar nesse nível, né, de ter doenças psicossomáticas, ou até a pessoa entender, fala, nossa, eu tô com algum problema. Ela teve algumas coisas que aconteceram para ela chegar nisso daí, né? Sim, com E certeza. normalmente isso são coisas que são inconscientes. Então, se a pessoa não percebe que ela tá Sim. passando por uma situação, ou aquela situação ocasionou ela de chegar nessa doença emocional, né? Isso, exatamente. Normalmente existem, assim, uma maioria de problemas relacionados para chegar nesse nível de doença emocional. Por exemplo, assim, ó, às vezes aconteceu tal coisa com as pessoas, a maioria dos casos, ou alguns casos são porque aconteceu isso, a pessoa nem percebeu, chegou a ela ter essa doença emocional. Estou conseguindo explicar minha pergunta? Não? Sim. Porque às vezes a pessoa ela chega nessa doença emocional, mas ela não sabe por que eu cheguei nesse nível, né? Sim. Aconteceram coisas que foram no inconsciente. Exatamente. Que coisas seriam essas, assim, por exemplo? É porque o nosso inconsciente, ele funciona da seguinte forma. Nós falamos na psicanálise, né, que nós temos o consciente, o pré-consciente e o inconsciente. Então, o consciente é aquilo que você lembra agora, é aquilo que está de forma clara para você agora, que você compreende, que você está vivendo nesse momento, é o seu consciente. O pré-consciente é aquilo que está entre, né, o consciente e o seu inconsciente. Então, ainda não está totalmente ali esquecido, guardado lá no fundo da caixinha. São, por exemplo, perguntas que eu poderia te fazer que fariam você lembrar com facilidade. Por exemplo, o que você comeu ontem no seu café da manhã? Então, isso daí, se você for pensar de imediato, talvez você não consiga lembrar, mas se você fazer um esforço e buscar aí dentro da sua mente, você vai conseguir lembrar. Então, aí está no pré. E o inconsciente é aquilo que já foi internalizado, aquilo que já está lá no fundo. Por exemplo, você pega uma pasta sua e coloca num arquivo de um computador, por exemplo. E você deixa aquele arquivo lá e esquece dele, mas quando você precisar, você sabe que ele está lá. Então, você vai procurar, até que você encontra aquele arquivo e aquela pasta e você vai lá e pega o que você precisa. Da mesma forma, é o nosso inconsciente. Então, existem coisas que foram jogadas, lançadas no nosso inconsciente, especialmente coisas que nos trazem memórias de dores, coisas que nos trazem memórias de coisas ruins que nós vivemos na nossa vida. Então, ele vai reprimir aquilo e colocar para o seu inconsciente, porque ele não quer que você fique lembrando o tempo todo, porque se você lembrar o tempo todo, isso aí vai te causar muita dor, isso vai causar muitos problemas, então ele lança para o inconsciente. Só que o problema, que o que é lançado no inconsciente não desaparece. Não é assim, como passe de mágica, ficou lá no inconsciente e foi embora. Não, ele fica lá, escondido, você nem lembra mais. A vida passou, a vida seguiu, você teve um problema lá na sua infância, por exemplo, que talvez você nem consegue se recordar, um abuso ou qualquer outra coisa que você viveu, talvez foi um pouco esquecido para você, você nem consegue ter todas as lembranças a respeito disso, talvez alguns flashes sobre isso, mas está lá dentro do seu inconsciente. E se isso não foi resolvido, se isso não foi solucionado, se isso não foi cicatrizado, vai chegar um momento na sua vida, na sua fase adulta, quando você tiver qualquer gatilho que te faça lembrar disso, ou que te traz a mesma emoção e o mesmo sentimento que você teve naquele dia, aquilo ali vai aflorar de alguma forma. Então, seu corpo vai falar, igual a gente falou sobre as doenças psicossomáticas, você vai ter ansiedade, você pode ter depressão, e você não está entendendo. Tem alguma coisa errada. Porque foi reprimido e não foi resolvido. Foi jogado para debaixo do tapete e eu segui a vida. Então, tudo na nossa vida, Tiago, precisa ser resolvido, precisa ser cicatrizado, precisa ser tocado para que a gente possa, então, receber realmente essa cura, que a gente possa, então, realmente receber de forma clara, de forma intensa, a cura daquilo que foi ferido dentro de nós. Pastora, a gente está falando sobre essas doenças psicossomáticas que chegam no nosso corpo com coisas que aconteceram no passado. Mas quando a gente vai para o lado dos líderes espirituais, principalmente pastores, né? Eles
também sofrem dessas coisas que aconteceram no passado, ou eles acabam tendo doenças emocionais às vezes pela carga de coisas que eles recebem? Porque também eu queria entrar nisso um pouquinho mais para frente, sobre como diferenciar as doenças emocionais de doenças espirituais, né? Uma boa pergunta. Porque às vezes a gente acha que é uma coisa ali emocional, mas também pode ser espiritual, né? Claro. Mas antes de a gente chegar nessa pergunta, esses líderes, eles também tiveram coisas lá no passado que acarretaram nisso? Ou foi às vezes pela carga de trabalho que tem com o ministério, com coisas para resolver, com cuidar de outras vidas também? Como que é isso? É as duas coisas. Porque existem líderes que nunca foram tratados. Existem líderes que têm as suas feridas, que têm as suas marcas da sua infância, da sua adolescência, ou até na fase adulta, que passaram por algum problema difícil e isso acarretou aí um peso emocional muito grande para esses líderes. Então, se ele não conseguiu digerir isso bem, se ele não conseguiu ter um equilíbrio emocional para viver isso, e ele só reprimiu aquela dor, porque eu sou um líder, porque eu não posso buscar ajuda, porque tá tudo bem, Jesus já me curou, Jesus já me transformou desde que eu aceitei a Jesus e tocou a vida dele para frente, pode ser que agora esse líder, pelo fato dele estar sobrecarregado também atualmente com as atividades ministeriais, vai juntar uma coisa com a outra e vai dar aí uma explosão. Pesado. Porque já é muito pesado um líder, um pastor, alguém que cuida de igreja ou que cuida de um ministério, já é muito pesado para ele esta função. Sim. Porque são diversas atividades, são cuidar de muitas pessoas, cuidar dos emocionais das outras pessoas, cuidar dos problemas das outras pessoas e às vezes não para cuidar de si mesmo e dos seus próprios problemas. Então o que acontece? Ele é o tempo todo para o outro, o tempo todo para cuidar do outro, do problema do outro. E ele nunca pode ser abalado, porque ele é o pastor, ela é a pastora da igreja. Então, que isso? Eu não posso de forma alguma tirar umas férias, eu não posso de forma alguma dizer, eu não estou bem, gente, eu vou descansar com a minha família. Gente, eu não estou bem para atender vocês hoje. Eu vou ficar uma semana sem atender ninguém, porque eu sou o pastor. Eu tenho que dar conta de tudo. As pessoas me cobram isso, há uma pressão sobre mim e eu mesmo me cobro, porque eu acho que eu sou um super-herói, uma super-heroína, que então eu tenho um ministério, eu tenho um chamado que Deus me entregou e eu tenho que dar conta do recado, doa o que doer. Então, o que acontece? Infelizmente, nós estamos vendo agora um alto índice de suicídio. Isso que eu ia falar. Muitos pastores e líderes estão tirando a sua própria vida pelo fato de quê? De achar que era um super-herói. De achar que ele, por ser um servo de Deus ou uma serva de Deus, que recebeu de Deus um cajado, ele está, então, deixando de ter ou passar por dificuldades ou por problemas. Ou se ele passar por problemas e dificuldades, ele acha que ele dá conta de resolver sozinho, sem pedir ajuda a ninguém, ou ele reprime porque ele não tem tempo para cuidar dele, porque ele está sempre tendo que cuidar do outro. Isso é um problema muito grave nesse tempo, muito grave, porque a gente foi treinado, a igreja foi treinada, a igreja foi ensinada, especialmente, né, por aqueles que começaram a trazer o evangelho, a fazer com que a igreja crescesse. Nós somos treinados que tudo é demônio. Então, se tem qualquer problema fora do controle, é demônio. Então, se eu estou com ansiedade, é demônio. Se eu estou com depressão, é demônio. A gente não sabe fazer essa diferenciação. Então, a gente foi ao longo da história achando que tudo era demônio. Quantas pessoas estavam sofrendo de alguma doença emocional e pioraram pelo fato de nós não termos conhecimento e dizermos para essas pessoas que elas estavam endemoniadas? Algumas não voltaram mais na igreja. Verdade. Algumas se afastaram do evangelho. Outras se acharam ser a pior pessoa do mundo, porque o Senhor deixou um demônio entrar nela. Se ela estava servindo ao Senhor, então por que o Senhor deixou ela ter uma depressão? Sim.
Então, ela está endemoniada porque ela está com uma depressão. E às vezes passou tantos traumas no passado que aí chega numa igreja, aí não tem o discernimento necessário de tratar essa pessoa e fala, não, você tá endemoniada. Exatamente. Aí a pessoa fala assim, meu Deus, então por isso que tudo deu errado até hoje na minha vida. Exatamente. Por isso que então não faz mais sentido eu viver. Exatamente, porque né? se a própria igreja... Nossa, isso é muito grave, hein? Se o próprio Deus, que é o único em que eu posso buscar um refúgio, me abandonou, porque a sensação que a pessoa tem é que Deus abandonou ela. Sim. Que ela está sozinha, porque ela já tem essa sensação no meio das pessoas, né? As pessoas me abandonaram, as pessoas estão dizendo que Deus não está em mim. Então, ela própria acaba acreditando nessa mentira que é dita a ela, e ela tem isso como uma verdade absoluta. E essa verdade absoluta que ela passa a acreditar pode acarretar em diversos problemas, inclusive fazer com que a pessoa tire a sua própria vida. Então, nós precisamos, Tiago, abrir a nossa mente e ter o conhecimento sobre isso, trazer mais sobre esses assuntos dentro da igreja, ter mais palestras sobre isso dentro da igreja, ter mais informação sobre isso dentro da igreja, para que a gente sabe fazer essa diferenciação, como você me fez a pergunta, né? Como que a gente vai fazer, como a gente vai saber a diferença disso? Né? Existem a opressão maligna, que nós sabemos que ela existe, né? Por exemplo, a mulher encurvada, ela estava com o espírito de enfermidade. Então, ali era algo espiritual, de cunho espiritual. Então, Jesus ali traz o diagnóstico para aquela mulher e já logo fala. Né? Ela, por várias vezes, entrou ali naquela sinagoga, acredito que ela por várias vezes foi ali e ninguém conseguiu dar o diagnóstico. Às vezes, todos achavam que era apenas uma doença física, ela era encurvada. Mas quando Jesus olha para ela, naquele cenário, naquela sinagoga, Jesus, com o seu olhar espiritual, conhecendo além do que nós podemos imaginar ou pensar, ele faz um raio-x completo daquela mulher, quando olha para ela e Jesus já viu que era coisa do inimigo. E Jesus agora vai dizer o quê? Vem aqui, né? Que eu vou te libertar. Mulher, você está livre desse mal. Imediatamente o demônio vai sair, aquele espírito de enfermidade vai sair, aquela mulher vai se reerguer e vai louvar e glorificar a Deus. Então, há uma diferença entre opressão e entre uma pessoa que está passando por problemas emocionais. Como eu vou fazer saber essa diferenciação? Tendo informação, conhecendo sobre o assunto. Legal. Eu preciso conhecer a Bíblia e eu preciso conhecer sobre as doenças emocionais. Eu preciso conhecer sobre a mente. Não tem como as duas coisas caminhar separada. Porque a própria palavra nos diz que nós temos que renovar a nossa mente todos os dias. Nós temos que renovar, né? E aí foi uma dica do apóstolo Paulo: renova a sua mente. Você tem que ter uma mente transformada, uma mente equilibrada. Então, é uma coisa que caminha uma do lado da outra. Eu preciso caminhar com conhecimento bíblico e eu preciso caminhar com conhecimento sobre a mente, para me poder entender quando eu não estou bem e até mesmo para me entender até que ponto eu posso ir. E qual é o momento certo de eu buscar ajuda? Antes que o pior aconteça, porque tem gente que acha assim que tem que buscar ajuda depois que já está com as coisas explodindo, né? E muitas vezes já está explodindo, mas a pessoa nem percebeu ainda, né? Nem percebeu, exatamente. Ela acha que tem tá, essas não, eu duas tô questões. aqui, às vezes eu me sinto meio assim, meio estranho, mas tá, vamos lá, vou levando, né? Vou tocando, né? E as coisas tendem a piorar. Então, a terapia, por exemplo, Tiago, ela é como uma consulta médica. Ela deve fazer parte da minha vida. Né? Eu não tenho que ir no médico pelo menos uma vez no ano para fazer um check-up, para dar uma olhadinha como é que eu tô. A gente não tem que esperar estar doente emocional para buscar ajuda terapêutica, porque a terapia não é só para quem está doente emocional, a terapia é para você não ficar doente. Então, se você já tem uma demanda muito grande no seu trabalho, se você é um líder espiritual, se você é um pregador, se você é uma pregadora, se você é uma cantora, se você trabalha para a igreja, em qualquer departamento que você vive aí nessa agitação que a gente vive sempre, é importante você ter um terapeuta, é importante você ter um mentor, é importante você ter alguém que você possa conversar, que você possa desabafar, que você possa contar suas dores, alguém que você confia. E eu sempre digo que, às vezes as pessoas dizem, né, não, mas é porque eu não tenho condição de pagar um terapeuta. Mas talvez você não tenha condição naquele momento, mas você tenha um amigo, você tem alguém que você confia, você tem alguém que você pode contar. É não somente... deixar as coisas fluírem e não entender que você precisa buscar ajuda. Então, converse com um amigo. Saia com um amigo para tomar um café, saia com um amigo para jogar uma bola, saia com uma amiga, né, para tomar um chá.
olha, vamos sair um pouquinho, eu não estou bem. Desabafa, conta, né? Claro que a gente tem que saber quem é essa pessoa, tem que ser a pessoa certa, né? Sim. Porque é algo particular que Sim. a gente vai ter, principalmente quem é pastor. E o pastor sofre por isso, porque pastor não tem amigos. Pastor dificilmente tem um amigo com quem ele pode verdadeiramente contar. Porque se ele contar dos problemas lá da casa dele, que pastor é esse? Que está com problema com o casamento, está com problema com os filhos está desviado? O pastor não cuida nem na casa dele, quer cuidar da igreja? Porque as pessoas não entendem que o pastor é uma pessoa. Acha que é o super-homem, o tem pastor que ser é o como super-homem. nós. Deus o escolheu porque é Deus quem o capacita. Não é que ele é melhor do que nós que somos as suas ovelhas. Sim. É porque Deus tem um chamado específico para ele. Mas ele continua sendo ser humano. Ele continua sendo pessoa como nós somos pessoas. Então, ele também tem direito de errar. Ele também tem direito de não estar bem. Ele também tem direito da família dele ser disfuncional em algum momento. É porque ele não é perfeito. E aí a nossa dificuldade maior é entender isso. E acaba que o pastor, por essa pressão, o líder por essa pressão, então ele se reserva, ele se guarda. E aí onde que vem as dificuldades emocionais e acaba, infelizmente, chegando a um ponto irreversível. E essa estar junto, né? Igual você comentou agora sobre, às vezes, desabafar com um amigo, desabafar com... Isso cabe também para a família, por exemplo. Eu desabafar com a minha esposa... por ela me conhecer muito melhor, é melhor você desabafar com um amigo que não tá convivendo tanto com você igual a sua esposa. Qual que é a sua orientação assim em cima disso? Vale também claro, eu tenho que conversar com a minha esposa, ela tem que saber tudo o que está acontecendo na minha vida, mas nesse sentido de eu procurar ajuda. Será que só dentro de casa eu consigo encontrar uma cura? Ou eu posso tentar buscar um amigo, se não tiver condição lógico, de ir para um terapeuta, mas é válido eu ficar só em casa ou eu posso buscar outro tipo de ajuda também? Eu acredito que pode buscar outro tipo de ajuda. Por quê? Porque dentro de um casamento, por exemplo, eu acho que o primeiro elo importante para um casamento é a comunicação. A comunicação ela é essencial para que um casamento funcione. Sim. Então, é claro que você e a sua esposa têm comunicação. Ela sabe que você não está bem, ela sabe da situação, só que existem coisas que você não consegue expressar para sua esposa pelo fato de você também querer preservar ela, de sentir a dor que você está sentindo. Porque, às vezes, você conhece ela tanto e você sabe que ela não aguenta tanta pancada como você aguenta. E é perigoso eu acabar ferindo ela também, Isso, ferindo pastora? ela, porque às vezes você não tá bem, não vai saber se expressar, talvez você vai expressar de forma errada, especialmente as mulheres, né, que são frágeis ali no que você fala, dependendo do que você fala, ela já recebe de uma outra forma, talvez ela não tá bem também. Naquele dia lá, meu Deus tá do de céu. TPM. André. Então, é bem complicado. Então, existem coisas que você tem que ter um amigo. Tem que ter um amigo. Porque, às vezes, também você está com um problema no seu casamento. Sim. Às vezes, o problema é lá dentro. Você não está sabendo como resolver com a sua esposa ou com o filho, com os filhos que você tem. Então, quando você tem uma rede de apoio, que você tem ali um amigo que você pode confiar, alguém que vai te mentorar, alguém que vai te dar um conselho, que vai sentar para te ouvir, que vai tentar te mostrar, talvez, de um outro lado, uma outra visão que você não está conseguindo enxergar. Porque quando a gente está diante de um problema, qual que é a nossa tendência? A nossa tendência é olhar só a parte ruim. A gente fica ali intensificando algo ruim que está acontecendo. Micro, né? Exatamente. A gente vai olhar para aquilo que está causando dor e talvez vai ver aquilo ali, uma tempestade dentro de um copo de água pequenininho assim, mas a gente está vendo uma tempestade. E uma outra pessoa vai ver de outro ângulo. E essa pessoa, então, ela vai poder te direcionar. Olha aqui, não é dessa forma, é assim, vai por esse caminho. E a pessoa vai te ouvir, você vai desabafar. E aí, quando você chegar em casa, você pode até conversar com a sua esposa, mas você já vai estar mais leve. Você já vai saber entender e ver realmente as coisas de uma outra visão, explicar de uma outra forma. E aí a comunicação se torna leve, se torna suave, e vocês dois juntos vão poder ambos se ajudar um ao outro. Mas eu acho essencial. O homem tem que ter o espaço dele com outros homens. E a mulher tem que ter o espaço dela com outras mulheres. Isso é muito importante.
O homem tem um espaço para jogar um futebol, o homem tem um espaço para correr, para ir para academia, sem a mulher. Rapaziada do futebol vai Vai curtir gostar, essa boa. mensagem, pastora. Isso daí é muito bom. Você não sabe quanto isso faz bem pro seu emocional. Como isso faz bem pra sua autoestima. Como isso faz bem pra você como homem. Né? Você que é homem, que tem a sua tem palavras masculinidade. É muito difícil falar certas palavras pra mim, irmãos. Mas vamos lá, vamos continuar. Pra mim também. Então, que quer ali, né, conseguir ali levantar a autoestima do homem mesmo assim. Então, essas coisas são importantíssimas. Esse momento de lazer para o homem e tanto para a mulher também. Ter um momento com as amigas, de compartilhar suas dores, de compartilhar seus problemas. Porque quando você senta numa roda de amigas, por exemplo, uma roda de amigos, o homem nem tanto. O homem não é muito de ficar falando sobre detalhes, né? Ficar falando sobre sentimentos, sobre emoção. Conversa sobre outras coisas. Não é assim? Às vezes o cara vem falar alguma coisa pra mim, desabafar, a gente acaba até tirando um sarro, né? E eu acho que brinca. isso, às vezes, não é legal, né? É É bom, do mas homem tem que mesmo, tomar né? um pouco de cuidado, né? Sim, dependendo do caso, sim. Agora, a mulher não. A mulher já é mais expressiva, né? Mais sentimental. Ela fala mesmo. Tá acontecendo isso, eu não aguento aquele homem. Isso aqui, eu briguei, e vai. E ali, quando ela começa a conversar e vê a outra também falando do seu problema, você vai ver que todo mundo tem o mesmo problema. Que os problemas são parecidos. Os problemas, eles não são muito diferentes uns dos outros. Sempre na família, sempre em diversas situações, os problemas são parecidos. Sim. Então, acaba que ali, naquela conversa, uma com a outra, uma vai contar a experiência, outra vai contar como ela saiu daquela situação. Eu já vivi isso aí. Vou te dar uma dica, eu saí fazendo assim, foi assim, olha a hora, ou faz assim, conversa assim. Então, isso ajuda muito, é muito importante esse momento. E também para os líderes. O líder também, ele tem que se ver nesse direito, ele entender que ele tem um direito para também ter um tempo só para ele, para ter um tempo com a família, para ter um tempo para descansar a mente. Tá tudo bem, você não precisa estar aqui todo dia, né? Tem que ter esse momento para descansar a mente. A mente precisa de descanso. Se você não descansar a mente, uma hora ela vai te cobrar. Uma hora a conta chega, né? Uma hora a conta chega. E quando a gente fala de liderança ainda, desses líderes, né? Seria aconselhável ele até se abrir com a sua liderança? Eu digo assim, por exemplo, nós temos o pastor Altevir aqui como nosso pastor presidente, né? Seria saudável ou até ajudaria ele, se ele tivesse com um problema assim emocional, ele se abrir com os seus liderados ali, líderes de ministério, ou não? O ideal é ele se abrir ou com outros pastores, ou procurar uma ajuda mais especializada, com um psicólogo, um psicanalista. Como que você enxerga isso? Qual o caminho que poderiam esses líderes trilhar para poder encontrar uma cura saudável? Eu acho que, primeiramente, a gente sempre vai indicar um profissional. Sempre. Porque o profissional, ele vai saber lidar com as suas questões emocionais, ele vai saber, né, usar técnicas para te ajudar a enxergar de uma outra forma, de uma outra visão, ressignificar aquele problema, aquela história. Então, a gente sempre vai indicar uma busca com um profissional. Mas é claro que sempre existir alguém com que você possa contar, porque nem sempre, às vezes, você pode ir até um profissional. Mas no caso de um pastor, por exemplo, eu acredito que a ajuda que ele precisa, ou que seria mais importante para ele naquele momento, não seria nem com as pessoas de dentro, com os liderados de dentro, pessoas que convivem, pessoas que sabem, pessoas que estão com ele no dia a dia. Porque existem coisas que não podem ser faladas para esses líderes, não pode ser falada para essa liderança, porque talvez também essa liderança não está pronta para ouvir ou entender esse pastor ou essa pessoa que está passando por esse problema. Então, sempre a indicação é buscar um profissional, ou se você não pode buscar um profissional, um amigo, um outro pastor de uma outra igreja, alguém que tenha mais experiência do que você, né? Especialmente, assim, você buscar alguém de cabeça branca, né? Que já está aí muito tempo na lida ministerial, que vai poder te aconselhar, que vai poder te dar aí um direcionamento. Agora, se for um problema realmente emocional mesmo, que precisa realmente de um tratamento, aí sim é só com um profissional. Entendi. Só com ajuda profissional mesmo. E aí, quando a gente estava falando, né? Como, além de procurar ajuda, de procurar entender o que está acontecendo, procurar outras pessoas, como discernimos essa situação? Se ela é espiritual ou se ela é realmente traumas do passado que estão sendo aflorados agora? Porque às vezes a gente pode olhar para uma pessoa e ver ela com algum problema e falar assim, não, tá endemoniado. Vamos orar por ela, né?
mas às vezes a pessoa precisava só de um ombro amigo, Exatamente. de conversar, né? Exatamente. E como que a gente pode tentar buscar esse discernimento cada vez mais? Uhum. Claro que além de orar, ajudar, ou somente ficar em oração e deixar Deus trabalhar, entendeu? Não, a gente precisa trabalhar também, Thiago. É. Né? Porque às vezes a gente pensa assim, deixa Deus trabalhar, vamos só Sim. orar. Não, a gente precisa trabalhar também. É oração. A gente precisa orar e agir. É orar para que o Espírito Santo nos ajude e tomar uma atitude, tomar uma ação. O nosso grande problema, muitas vezes, é que a gente acha que para resolver todos os problemas da nossa vida é só eu orar e esperar cair do céu a solução. E não é bem assim que funciona. Nós devemos orar, devemos confiar, mas devemos fazer a nossa parte. Devemos agir e esperar que o Espírito Santo nos direcione, mas ter uma ação. A gente precisa ter uma ação diante do que está acontecendo na minha frente. Eu preciso me posicionar. Né? Se eu não me posiciono, às vezes eu vou ficar ali, ó, muito tempo naquele problema, naquela situação. Tô orando e nada está acontecendo. Deus está dizendo assim, eu já assinei a vitória, eu já te dei a resposta, mas você não fica aí, você não vai. Né? É como um emprego, eu preciso de arrumar um trabalho. Senhor, eu estou na América aqui, cheguei, estou sem trabalho, o que eu faço? Oro e fico lá sentado na minha casa esperando o trabalho cair do céu. Não, eu preciso agir. Eu vou orar, Deus abre as portas, mas eu vou ligar para um, eu vou ligar para outro. Olha, gente, estou sem trabalho, me ajuda, abre uma porta. Eu vou me movimentar para que eu consiga ter bons resultados. Então, é assim, ó, é Deus fazendo a parte dele e eu fazendo a minha parte. Então, a gente precisa ter esse movimento. E dentro dessa pergunta que você me fez, é da mesma maneira. É como eu disse, primeiro é ter o conhecimento. Quando você tem o conhecimento, você vai conseguir discernir. Porque quando você conversa com uma pessoa que ela está ferida, você consegue discernir pelas palavras dela, pelo comportamento dela, pela história dela. Conheça a história dela. Entenda, queira conhecer por que ela está se sentindo assim, por que ela está tendo uma crise de ansiedade, por que ela está tendo um pânico. Será que ela está tendo um pânico porque ela está tendo endemoniada? Se eu tenho informações do que é um pânico, quando a pessoa está tendo uma crise de pânico na minha frente, eu vou saber discernir se é demônio. O demônio, ele não brinca, né? O demônio, ele vem para matar, roubar e destruir. Sim. Né? O pânico, ele é de uma ordem emocional. Então, quando a pessoa está tendo uma crise de pânico, a pessoa ela sai ali de fora de si por um momento e acha literalmente que ela vai morrer. Né? O coração acelera, ela pode desmaiar, ela fica desesperada, tô morrendo, e aquele vai sufocando ela ali naquele momento. Então, se eu não souber o que é um ataque de pânico e não souber como acalmar essa pessoa naquele momento, aquela pessoa vai ficar pior. Imagina uma pessoa com um ataque de pânico e eu dizer assim, você está endemoniado, vamos orar, irmão, vamos orar. A pessoa vai ficar em mais pânico ainda. E pode ter até uma parada cardíaca e morrer. Meu Deus. Porque eu não tenho conhecimento sobre o assunto. Então, eu sempre vou dizer, tenha conhecimento sobre o que é uma depressão. Depressão é uma doença. E não Isso é um bicho de comprovado. 7 cabeças, né, pastora? Não, Porque não às vezes as pessoas elas criam uma barreira, falam assim, não, como assim eu vou conhecer sobre psicologia, psicanálise? Como que eu vou... Eu não tenho potencial para saber disso. Não é um bicho de 7 cabeças, não é né? um bicho de 7 cabeças. Coisa simples, né? E como eu disse no começo, hoje a gente tem muitas informações. A internet está aí. A gente pode buscar o que é uma depressão. Coloca lá, o Google vai te falar. O que é ansiedade? Como evitar uma crise de ansiedade? O que eu faço quando eu estou tendo uma crise? Como eu ajudo uma pessoa que está tendo uma crise? Todas essas informações estão hoje diante de nós. É a gente querer entender sobre o assunto, porque é um assunto atual, é um assunto que está acontecendo dentro das igrejas e dentro da nossa família. Então, eu preciso ter esse conhecimento para me saber fazer essa diferenciação. Então, se alguém está tendo uma crise de pânico, por exemplo, eu tenho que entender que ali é uma crise de pânico e tenho que entender o que eu posso fazer naquele momento para ajudar aquela pessoa. E o que é que você pode fazer se uma pessoa está tendo uma crise de pânico? É demonstrar que você está ali do lado dela, você está segura, eu estou aqui com você. Não, você não vai morrer, está tudo bem, é só uma crise. Respira, fazer técnicas de respiração com aquela pessoa. Tirar a pessoa do ambiente que ela está ali naquele momento, né? Às vezes a pessoa passa mal dentro da igreja, junta aquele tanto de gente em cima dela e expulsa demônio daqui e a pessoa está lá tendo crise. Tira a pessoa do ambiente, entenda, respira, dá uma água, vai observando. Vai observando. Tá ali, conseguiu observar que é algo espiritual, que tá ali se manifestando, porque quando o demônio ele entra numa pessoa, ele vai se manifestar de uma forma que a presença dele ali vai ser tão terrível que se você é espiritual, meu amigo, você sabe discernir que o demônio tá ali naquela pessoa.
Demônio, ele vai olhar no teu olho, ele vai te desafiar. Ele vai rir, ele vai fazer ali uma arruaça. Agora, a pessoa que está tendo uma crise, não. A pessoa está tremendo, a pessoa está ali, né? Com a consciência confusa, a mente confusa, pensamentos acelerados, o coração está batendo forte, ela acha que ela vai morrer. Então, você vai observando ali quais são as características daquele acontecimento. Você vai observando ali quais são os sintomas que a pessoa está bem, o que você está sentindo. Me fala, o que você está sentindo agora? A pessoa vai te dizer, não, meu coração, eu acho que eu vou morrer, e não sei o que. Aí você vai, então, lembrando daquilo que você aprendeu. Ela está tendo uma crise. Vamos acalmar. E ali tentar acalmar aquela situação. E se vê que não está acalmando, a pessoa está tendo uma crise, corre para o hospital. Leva para o hospital, porque existem situações que precisam de medicação. E aí é só lá no hospital que a gente consegue fazer isso, dar medicação para a melhora daquela pessoa. Então é importante eu ter o conhecimento e saber também do espiritual. Se eu tenho uma vida espiritual com Cristo, se eu sou uma pessoa espiritual, já não diz a palavra de Deus? Os espirituais entendem as coisas espirituais. Sim. Então, eu vou ter discernimento e vou saber se o demônio está fazendo arruaça ou se aquela pessoa está tendo uma crise emocional. Então, é muito importante ter o conhecimento de ambos os lados para me poder saber fazer essa diferenciação na hora que aconteceu uma crise. E você, como que você tem enxergado hoje a igreja, né? A igreja de Cristo? Novamente, não só aqui no Brasil, onde você vai. As pessoas, elas estão mais propensas a tomar a frente disso, assim, não, eu quero ajudar as pessoas que estão feridas, ou eu quero identificar, ou não, elas estão cada vez mais, não, cada um com seus problemas, já tenho problema demais pra minha vida, eu não sei nem o que está acontecendo, não sei se é espiritual, eu não sei, não sei se é emocional, não quero, e eu também não quero saber. Então, assim, eu prefiro não fazer nada. Como que você enxerga hoje a igreja? A igreja precisa se posicionar? Precisamos melhorar ou estamos no caminho de melhora cada vez mais? Eu acredito que nós estamos num caminho. Nós demos um primeiro passo, mas longe de estarmos bem. Longe de já estarmos onde nós deveríamos estar. Eu acho que nós já começamos, nós já podemos dizer que nós entramos nesse caminho, mas estamos nesse processo de conhecimento, de amadurecimento e de portas abertas para que esse assunto chegue mais profundo dentro das igrejas. Antigamente tinha um tabu muito grande, né? Mas eu acredito que ele já está sendo quebrado. Muitas igrejas já entenderam. Antigamente, se você falasse da psicologia, exatamente, se você falasse se um membro falasse que ia fazer um curso de psicologia, pelo amor de Deus, um curso de psicanálise, meu Deus, ele estava louco. Você não pode fazer isso é coisa de gente endemoniada, isso é coisa de gente que não é crente, vai misturar tudo, você vai desviar, você vai sair do foco, você vai sair da presença, né? Então, acabava que isso impediu muito de muitos profissionais cristãos estar nessa área, o que é muito importante. Sim, você demais. Não sabe a extrema importância que nós que servimos a Deus, estar nessa área da saúde mental, de conseguir estudar sobre isso e trazer isso para dentro da igreja. Você não sabe o quão saudável é uma igreja que entende sobre as doenças emocionais, que abre o coração mesmo para deixar fluir isso dentro do coração das pessoas e o tanto de cura que isso traz. Traz uma cura extraordinária. O Senhor é o nosso Pai, nós temos uma identidade com Cristo. Cristo nos deu uma paternidade, nos ligou a Ele. E Ele vem para sarar essas feridas nossas. Ele vem para sarar as feridas internas que nós carregamos. Ele limpa o nosso coração. Mas existem cicatrizes que ficam em nós devido ao fato de nós termos também um pai nessa terra. Nós temos dois pais, o Pai Celestial e um pai nessa terra, né? E uma mãe também, né? E então, devido a muitas histórias que nós passamos, essas feridas, elas vêm conosco ao longo da nossa história. Aceitamos a Jesus, sim. Conhecemos o Senhor, sim. O Senhor nos lavou no seu sangue, sim. Fomos transformados, sim. Estamos sendo dia após dia. Não estamos ainda na nossa perfeita transformação, né? Dia após dia estamos sendo transformados. Mas existem coisas, Tiago, que nós precisamos tratar para que essas feridas elas sejam totalmente cicatrizadas. E aí a igreja está começando a entender isso. A igreja está começando a entender com as informações que estão chegando que depressão não é demônio, que ansiedade é uma doença desse século. E então ela está trazendo essas informações para dentro da igreja e isso tem ajudado bastante. Eu louvo a Deus pela nossa igreja, que tem esse tema assim bem aberto, bem livre. Eu atendo aqui na igreja, então é uma coisa assim maravilhosa. Eu me sinto privilegiado. Nossa, é tão sinceramente, bom. De tê-la conosco. Porque glória a Deus. Eu me sinto honrada de poder estar aqui, de poder ajudar. Quantas mulheres eu não atendo aqui? Você não tem noção. As histórias que me contam, as pessoas que sofrem dentro de casa calada, as mulheres que estão sofrendo em abusos, que acham que precisam permanecer nesses abusos, estão acabadas emocionalmente.
estão em depressão, tomam remédios e remédios para pelo menos conseguir dormir, porque não tem paz, porque não tem conhecimento, porque a palavra de Deus foi distorcida na mente delas e acham que são obrigadas a viver com esse fardo o resto da vida, com N e N situações, diversas situações. Então você não sabe o quanto isso é importante, você ter alguém cristão que tem a base como a palavra de Deus como base da sua vida e o conhecimento científico. E quando você faz essa junção, meu amigo, isso é coisa maravilhosa. Você pega aquele versículo, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade, ela é muito mais abrangente do que só uma verdade sobre Cristo. Cristo quer nos mostrar que a verdade é Ele, eu conheço Ele, eu sou liberto. Mas a verdade que Ele está nos falando aqui é muito maior. Ele conhece a verdade em todos os ângulos. A verdade sobre mim, a verdade sobre você, sobre a tua história. E quando você conhece essa verdade, quem é você? Como é a sua história? Por que você está vivendo isso agora? Por que você sente isso? Quem é você realmente? Qual é o propósito da sua vida? Quando você conhece isso, é uma libertação para a sua alma. A sua alma sai da escravidão, a sua alma é livre para viver os propósitos que Deus determinou para a sua vida. Então, eu acho que a igreja está fazendo um papel muito bom, mas a gente tem que ter uma longa caminhada ainda pela frente para realmente chegar onde nós precisamos chegar. Que legal. E eu percebo que aonde você vai, você tenta levar um pouquinho, né, desse outro olhar, né? Sim. Porque muitas vezes esse tabu ainda existe. Tem muitas igrejas que esse tabu que não. Negócio de psicologia aqui, não. Não vem com essas paradas de psicanálise aqui, não, que isso aí é loucura. Isso aí é coisa de Satanás. E dá tudo crédito pro demônio, né? E não entende que aquilo ali pode ser a cura para muitas pessoas, né? Então, aonde você tá indo, você tá tentando levar essa mensagem, né? De transformação. E como eu falei, eu me sinto privilegiado de tê-la aqui, porque eu lembro que quando eu morava no Brasil, a nossa igreja não tinha nenhum terapeuta, nenhum psicanalista, nem nada. Até que chegou um pastor que ele era psicanalista e tinha muito conhecimento e ele implantou um grupo terapêutico na igreja. Uau. Foi transformador para nós, assim. Então até o pastor Luiz Nascimento, vou mandar um abraço para ele, porque ele mudou assim nosso entendimento sobre isso. Existia um pouco de tabu também, mas ele falou, olha, existe um outro lado aqui, que são as doenças emocionais, que às vezes você nem está percebendo. E quando nós começamos a ter o grupo terapêutico, verdadeiramente eu falei, nossa, eu tô doente, preciso de cura, né? E o Senhor foi curando ali justamente com o que você falou, compartilhando, desabafando, entendendo, reconhecendo que estávamos com uma ferida ali aberta, né? E eu vejo isso aqui hoje acontecendo através da sua vida. Amém, glória a Deus. Eu vejo muito assim, na minha casa, né? Minha esposa tem andado com vocês, assim, eu vejo o quão ela tá mais ligada com isso, assim, sabe? Ela fala, a minha vida também, ela tem ali o lado espiritual, eu busco ali o espírito, mas eu também estou buscando entender a nossa mente, porque existe coisa que a gente tem que ser curado aqui nas nossas emoções, né? Exatamente. E eu louvo a Deus pela sua vida, por isso tudo. Então, assim, e as igrejas que não têm uma pastora Maiara, né? Como você falou, pode buscar informação, né? E na internet tem muito disso, né? Mas isso não se limita só aos pastores, né, pastora? Ah, não, com certeza não. Isso aí é um conteúdo para todos. Né? Nós estamos falando aqui de líderes, né? Porque é algo que nós estamos abordando agora, mas isso é para todos. Membros, todos que fazem parte do corpo de Cristo e que não fazem parte também, né? Pessoas, seres humanos carregam histórias e histórias precisam ser ressignificadas. Às vezes as pessoas falam assim, mas eu preciso voltar lá no meu passado não foi apagado e tal, né? As pessoas acham que a gente precisa voltar lá, a gente precisa voltar. A gente tem que dar um passeio lá de vez em quando. Deixa eu voltar ali. A gente precisa dar um passeio lá de vez em quando para poder a gente trazer de volta algumas questões que não foram bem resolvidas e ressignificar isso de forma precisa e objetiva dentro de nós, né? Então, eu acho que é muito importante que as igrejas tenham essas pessoas que possam ter a liberdade de falar sobre esse assunto, de ajudar quem está precisando de ajuda. É maravilhoso nessa questão que você falou aí de ter um grupo terapêutico. Isso é muito bom. Você não sabe o quanto que é bom para a igreja. E eu tenho sido muito privilegiada de estar aqui, de poder atender algumas pessoas aqui e fora da igreja também que me procuram e saber que a gente, de certa forma, está contribuindo
né, ajudando essas pessoas a trazer cura para o coração dela, para a vida delas. Então, eu acho isso uma forma maravilhosa e a gente precisa continuar, a gente não pode parar. E graças a Deus que a gente tem visto portas abertas, eu tenho sido convidada para dar palestras para liderança, palestras aí para o ministério, para jovens. Então, isso é gratificante, a gente saber Glória que a essa porta Deus. se abriu e a gente conseguir aí trazer o evangelho e também a questão aí das doenças emocionais, que é uma realidade do nosso tempo e precisa ser falado para que a gente possa ter cura, né, sobre esse Sim. assunto também. E se você não tem na sua igreja, se você não tem uma pastora Maiara, né? Ou alguém que estudou essa área, você pode consultar ela também. Também. Aqui, ó, tô até com a página aberta aqui. Tem um e-book, né, pastora? Vou mostrar aqui pra galera aqui, ó. Tem um e-book. Como que tá no Instagram lá? Esse e-book aí é o e-book Pregadoras por Excelência. É, mas tem que achar o seu no Instagram, link, né? Como que é o seu Instagram? Meu Instagram é Maiara Nogueira Oficial. Maiara Nogueira Oficial, tudo Isso, junto, tudo sem junto, ponto nem tudo nada. junto, Maiara Nogueira Oficial. Maiara Nogueira Oficial, você vai acessar o Instagram da pastora, lá vai ter um link. o link pro e-book, Aham. que você pode comprar ele. Isso. Você vai acessar esse site aqui, ó. E aí lá vai ter o e-book da pastora Maiara, com muitas informações, muita coisa legal. E também você está escrevendo um livro, né, pastora? Estou escrevendo, finalizando Fala o livro. pouquinho pra gente, como que é esse livro aí? Então, a gente... Dá um spoiler aí pra vamos dar um gente. spoiler, né? Nós temos esse e-book que foi escrito há um tempo, surgiu de um projeto meu lá no Brasil. Eu criei esse projeto Pregadoras por Excelência. Nós tivemos um dia intenso com várias mulheres que têm ministério. Esse e-book aqui, então, ele é direcionado para pregadoras. do Evangelho. Pregadoras e pessoas que querem se tornar uma pregadora, que Legal. fazem parte de algum ministério, né, que tem alguma missão. Enfim, ele aí vai abordar diversos fatores importantes para quem quer se tornar uma pregadora, o que já é uma pregadora, é voltado mais ao Ministério das Mulheres, né? Vai falar sobre a homilética, vai falar sobre o seu comportamento, como você deve se vestir, o que você deve falar, como se comportar no altar. Vai falar aí de diversos pontos importantes e entra também aí na área da saúde emocional dos pregadores, das pregadoras em especial. Então vai falar do cuidado que você precisa ter com o seu emocional para você ser uma pregadora de excelência, né? Que não adianta eu estar lá pregando e eu não estar bem. Eu preciso me cuidar, porque senão vai chegar uma hora que eu não vou conseguir cumprir o meu chamado. Então, esse e-book ajuda bastante nesse ponto também. Mas quem não é pregadora do Evangelho e quiser fazer uma consulta... Pode. Você está fazendo consulta online também? Estou fazendo, é online e presencial. Olha aí, ó, consulta online. Qualquer lugar do mundo. Se você acessar o Instagram dela, fala de novo, pastora Maiara Oficial. Maiara Nogueira Oficial. Maiara Nogueira Oficial. É o Instagram da pastora Maiara, você vai entrar lá, você vai entrar em contato com ela. Isso, lá no você link, pode marcar... no próprio link do e-book vai ter 2 links. Um é do e-book e o outro é do meu contato pessoal. Você já cai direto no WhatsApp e fala comigo. Olha aí que legal. E a gente já consegue atender qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo e presencial nós estamos atendendo aqui em Atlanta. Gente, falar pra vocês, vale a pena. Na moral, vale a pena. É uma bênção. E o livro, né, que tá fresquinho aí. Eita glória. Primeira vez que eu tô falando sobre isso, legal. hein? Vocês são privilegiados. Oh, obrigado. Nós estamos escrevendo o nosso livro. Põe na tela aí, exclusivo. Exclusivo, é. O nosso livro, acredito que daqui mais uns meses já vai estar pronto, em nome de Jesus. É um projeto que Deus me deu. O nome do livro é A Menina do Altar. Eita então, nós vamos glória. falar sobre dores escondidas de quem está no altar. Especialmente voltado para as meninas, as mulheres que fazem a obra de Deus, né? E o que está por trás, o que está além do altar, né? Então, nós vamos falar sobre esse assunto. E tá forte, viu? Vou contar ali histórias minhas pessoais. Então, eu vou contar ali a história das minhas próprias dores que eu consegui vencer, que eu passei, né? Desde quando eu comecei o meu chamado há mais de 20 anos atrás, eu comecei a pregar o Evangelho de Cristo. E como eu fui curada por Cristo, como o Senhor cicatrizou as minhas feridas e as minhas dores através do meu ministério. Meu Deus. Como eu aprendi a lidar com isso, né? Porque quantas vezes, Tiago, a gente sobe no altar ferido? Eu já subi várias vezes para pregar com o coração quebrado, com a mente totalmente transtornada. E a gente sobe ali e fala, Senhor, agora é só pela tua graça, porque se for de mim mesma aqui, eu não tenho nada a oferecer. E como o Espírito Santo nos cura nesse momento que a gente está fazendo a obra dele, né? É aquela famosa frase, cuida da minha obra que eu cuido de ti e cuido dos seus. E é exatamente isso que eu vivi em várias fases da minha vida. Então eu vou falar sobre isso. A menina além do altar é eu mesma, né? Eu vou falar sobre mim mesma. E essa experiência vai curar muitas mulheres que fazem a obra de Deus por aí e estão aí escondendo dores
por trás, né, além do altar. Então, o livro é sobre isso. Em breve nós vamos estar com ele na mão em nome de Glória Jesus. a Deus, e eu quero que você traga ele aqui para mostrar pra gente. Vou mostrar para vocês. E eu acredito que é um projeto do coração de Deus para a cura de muitas mulheres. Glória a Deus, é isso que é o mais importante. A gente vai ter muitos podcasts ainda para gravar junto, que eu quero ouvir mais a sua história, eu quero saber de onde a pastora Mayara veio. Uau, é uma história pesada, hein? Não, mas é assim que a gente gosta. É forte. Afinal de contas, estamos à mesa, e na mesa a gente tem que abrir o coração, né? É verdade. Porque quando a gente conta testemunhos, né, histórias da nossa vida, muitas pessoas às vezes são curadas pelas nossas histórias, que eu falo, nossa, se ela conseguiu, eu consigo exatamente, também. Né? Deus fez na vida dela, vai fazer na minha também. Exatamente, até encontrando caminhos, né, de claro. restauração, de cura. Com certeza. E uma última mensagem que eu queria que você deixasse aqui pra gente, pastor, é sobre quando procurar pessoas, a gente já falou isso várias vezes, mas é sempre bom ressaltar, né? A gente ouve assim, alguém disse uma vez, né? O óbvio precisa ser falado, né? Claro. Sempre procurar ajuda de pessoas, principalmente pessoas que têm uma vida com Deus. Claro. Né? Porque, infelizmente, temos pessoas que acabam indo para o lado ruim da situação, né? Sim. E aí, às vezes, ao invés de ajudar, piora mais ainda, né? Com certeza. Então, essa mensagem de, tipo assim, ó, procure pessoas que você verdadeiramente sabe que são pessoas de Deus, que têm vida com Deus, que você sabe que ali você pode encontrar uma fonte de águas vivas, né? Sim. Que tem Jesus no coração, porque senão a gente pode acabar cometendo erros muito graves, né? Infelizmente, a gente às vezes se abre com pessoas erradas. E se eu me abrir com a pessoa errada, eu posso correr um grande risco. Um grande risco de piorar ainda mais a situação que eu estou. Especialmente falando sobre profissionais, você já viu aquelas pessoas que dizem assim, nossa, mas eu fui no psicólogo, eu fiquei pior do que eu estava. Sim. Eu já vi várias pessoas dizer para mim. Às vezes chega uma pessoa para mim para ser tratado comigo em consultório e elas falam isso. Ela fala, olha, eu vim aqui, mas eu não sei, eu vim só para vir porque eu já fui em vários. E essa ainda foi, né? Imagina quantas quem não pessoas... Quem não foi? Que que já tiveram... tem um tabu. Né, chegou e falou assim, ó, fiquei pior, agora não vou procurar mais exatamente. psicólogo Tem nenhum, quero pessoas nem que saber. têm medo, né, também de procurar psicólogos e psicanalistas. Tem medo dessa área, né? Acham que o povo tá achando que eu tô doida. Eu não tô louca. E é assim, psicólogo e psicanalista não é pra gente doida. Quem é doido não procura psicólogo e psicanalista. Só quem é são procura. Porque quem é são consegue olhar para dentro de si e ver que ele precisa de ajuda. Quem é doido, não. Ele é doido e vai continuar doido. Porque ele não consegue olhar para dentro dele mesmo e reconhecer que ele precisa cuidar. Mas quando eu olho para mim e falo assim, opa, isso aqui não tá certo. Essa ferida aqui não foi cicatrizada, não. Eu sou uma dependente emocional. Olha, eu estou num ciclo de vários relacionamentos e tem uma coisa errada. Olha, eu não estou conseguindo ser feliz com ninguém, tem uma coisa errada. Olha, eu não consigo me relacionar com ninguém, toda pessoa que eu relaciono dá um problema, dá uma briga. Eu começo a perceber na minha história que alguma coisa não está funcionando em linha reta. Então, ali eu consegui fazer esse reconhecimento. Então, falo, opa, vou buscar ajuda. Vou buscar alguém que possa me orientar. O porquê que eu estou assim? Eu não consigo entender. Então, alguém profissional vai me ajudar a compreender. Então, eu sempre digo isso. Terapia não é para os loucos, terapias é para os sãos. Para aqueles que reconhecem, eu preciso de ajuda e vão buscar ajuda. Então, a gente quebra isso, né? Quebra esse tabu de achar que que as pessoas não devem procurar ajuda, que isso daí é algo, né, para as pessoas que são loucas. Então, busque ajudas, especialmente em profissionais cristãos. Eu sempre vou indicar isso. Por que profissional cristão? Porque a gente vai saber lidar com o problema tanto na área profissional que a gente tem na ciência, naquilo que nós estudamos, na profissão, quanto na área espiritual. Se você busca alguém que conhece só a teoria, que conhece só cientificamente sobre o assunto, essa pessoa ela pode te levar ainda por um lugar pior. Porque toda profissão que você vai estudar tem os prós, né? Aquilo que é a favor e aquilo que é contra. Tudo que você vai estudar, nada é 100% bíblico. Nada é 100% do que a Bíblia nos ensina. Então, você vai usar ali uma peneira, vai peneirar, vai tirar aquilo que é bom e aquilo que pode ser usado. Então, por isso que as pessoas vêm dizer, mas a psicologia é meio estranha. A psicanálise também, olha só quem é o criador da psicanálise, é Freud. Freud era um cara estranho, tinha uns comportamentos esquisitos. Ele que foi quem contribuiu para a psicanálise, para a psicologia, é o pai de todas as coisas. Mas nem toda atitude de Freud é louvável. Nem toda atitude que ele teve condiz com o que a palavra de Deus diz. Mas e aí? As técnicas deles funcionam. As técnicas deles dão certo. Então, o que eu faço?
Eu uso aquilo que funciona juntamente com a palavra de Deus. Então, toda a profissão vai ser assim. A psicologia também. Se for estudar psicologia, é a mesma coisa. Existem coisas que a psicologia ensina. O que é isso? A psicologia, às vezes, bate contra Deus. A psicologia não quer acreditar, às vezes, né, muitas vezes, em muitas escolas, na existência de Deus. Tudo é ciência, tudo é ciência, tudo é ciência, entendeu? Mas eu, sabendo e tendo uma raiz em Cristo, conhecendo a palavra de Deus, eu consigo peneirar, pegar aquilo que é bom dentro da psicologia, aquilo que é bom dentro da psicanálise, trazer um equilíbrio e ajudar pessoas de forma completa. Porque eu tenho a palavra de Deus e eu tenho ali também... Completo, é o combo né? completo, é. Eu tenho a palavra de Deus, que é o suficiente para todos nós. Demais. E nós temos a ciência, que também tem as suas comprovações de que teorias funcionam para a ajuda de cura da mente humana, né? Como ajuda de cura para uma doença física. Quando eu vou num médico, por exemplo. É a mesma coisa. Jesus pode curar todas as doenças? Pode. Jesus cura do coração, cura da depressão, cura da ansiedade, como cura do câncer, como cura da AIDS, Sim. como cura de qualquer doença. Mas existem coisas que Jesus não vai curar. Existem coisas que Jesus vai querer que você passe pelo processo. Existem coisas que Jesus não vai fazer assim, ó, tá curado. Tem coisas que sim. Tem doenças que ele vai te curar de imediato. Mas tem outras que não. Ele vai dizer, não, filha, entra no consultório médico e passa pelo processo. Sim. Entra na terapia, tem um papo com a Mayara, porque o processo vai ser lá com ela. Eu vou te curar através dela. É passo a passo, ferida por ferida. E aí a gente vai ajudando e essa pessoa vai tendo a cura. Então é importante a gente entender isso, Thiago, para a gente não fechar a nossa mente e achar que a gente não precisa buscar ajuda. Porque eu tenho certeza, se você passar mal, você vai para o médico. Eu tenho certeza, se você está aí com algum problema físico, que você está com dor no coração, dor no peito, você vai correr, porque você pode achar que você está tendo um infarto. E por que que a gente não está bem emocionalmente, não busca ajuda terapêutica? É a mesma coisa. Nós somos profissionais que estamos ali para ajudar, especialmente os nossos irmãos da igreja. Especialmente eles. Nós que estamos aqui dentro da igreja, que fazemos parte do corpo de Cristo, a gente buscou esta profissão, a gente foi atrás disso, porque a gente percebeu, eu particularmente, porque eu percebi que existiam muitas mulheres que me procuravam com muitos problemas emocionais. Pastora, obrigado pela sua presença. Eu que Foi agradeço. muito bom ter aqui a sua experiência aqui com a gente. Eu quero já marcar com você para você voltar aqui com a gente, porque eu quero conhecer um pouco mais a sua história. Ai, vai ser uma A gente honra. conversar aqui nessa mesa abençoada. Amém. Mas obrigado por ter compartilhado tudo isso que a gente... Muito relevante nesses dias, a gente precisava ouvir isso daí, né? Sim. E vamos buscar ser melhores uns para com os outros, né? Para que a gente Verdade. possa ser curado para curar, né? É isso aí, ser curado para curar. Eu que agradeço, para mim foi uma honra muito grande estar aqui com vocês. Que Deus continue abençoando, que esse podcast cresça muito Amém. e alcance milhões de pessoas para a honra e glória do Senhor, porque quanto mais pessoas a gente alcançar, mais pessoas curadas teremos, né? E através da palavra de Deus, de todas as entrevistas que vão ser feitas aqui. E eu me sinto honrada e privilegiada de estar aqui com você e fazer parte desse projeto, desse início desse projeto, que eu quero estar nele lá na frente. Eu estava lá no primeiro. Eu tava lá na dos salinha primeiros, pequenininha. aham, Eles vão estar numa exatamente. sala maior, em nome de Obrigado Jesus. pela confiança, obrigado pelo carinho e pelo convite. E sempre que Valeu. precisar, nós estamos aqui para servir. Legal, obrigado, Deus viu? abençoe. Valeu, galera. Obrigado a vocês que ficaram até agora aqui no nosso podcast. A gente se vê no próximo episódio, mas aí não esquece de curtir, compartilhar e comentar, hein? Deus abençoe. Até a próxima.